Bom, mudando de assunto, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo tenta destravar investimentos de 100 bilhões de reais em estradas. A gente volta a falar com a nossa repórter lá de Brasília, Luciana Verdolim. Luciana, essas tratativas dependem de contratos com as concessionárias? Renegociação de contratos com as concessionárias, é isso? É isso sim, Paulo. Esses contratos estão sendo renegociados. Para isso, o que o ministro dos Transportes tem feito? Tem conversado com a iniciativa privada, mas tem mantido contatos também com as superintendências do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, para saber exatamente como é que está sendo o funcionamento das concessões em todo o país. Só para se ter uma ideia, ontem ele se reuniu aqui em Brasília com representantes do Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, já tem data para ser anunciado, 11 de agosto, e prevê recursos exatamente também para concessão em rodovias brasileiras. Não adianta só garantir novos leilões, é preciso fazer com que os que já estão em vigor funcionem. Por isso, a análise está sendo feita agora com até pressa pelos integrantes do Ministério dos Transportes. Na área de rodovias, o governo está querendo ver quais as concessões estão ok, quais estão com problemas e quais não vão ter jeito, vão precisar ser novamente leiloadas. O objetivo é destravar investimentos, já levando em consideração esse anúncio do novo PAC. O governo também fala em 3 pontos que precisam ser observados: investimentos nos leilões e reequilíbrio das concessões. É preciso levar em consideração o desenvolvimento sustentável, questões ambientais e também a questão financeira. O Ministério dos Transportes diz que hoje há pelo menos 12 rodovias que cortam o país, que são prioridade, exatamente porque elas são responsáveis pelo escoamento da safra agrícola. Para esse ano, já estão previstos nos transportes 23 bilhões de reais para rodovias, mas também para ferrovias, que aparecem como importantes, segundo Renan Filho. Vale ressaltar que a modernização dos leilões, garantir mais transparência, mais segurança jurídica e mais flexibilidade para os contratos é o que está sendo negociado hoje dentro do governo. Informações com a Luciana Verdolim falando de Brasília, girando os nossos comentaristas agora também para falar sobre esse assunto. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, a gente viu a Luciana falar um ponto muito importante, que aqui no Brasil essas rodovias, principalmente na região centro-oeste e região norte do Brasil, são responsáveis pelo escoamento de grãos, rodovias importantes e que muitas vezes não têm a menor estrutura. Neste caso, esses investimentos, eles são necessários? Paula, sim, e o governo aposta tudo no PAC. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma entrevista ao canal Band News e disse que o governo prevê investir 60 bilhões de reais por ano, o que somariam 240 bilhões de reais nos 4 anos do governo Lula nesse novo programa de aceleração de crescimento, que também é mais uma medida reeditada, com nova embalagem, nova roupagem, emulando o que aconteceu nos 2 primeiros governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mencionou especificamente, por exemplo, o túnel, a construção do túnel que ligaria Santos a Guarujá. Também é um projeto antigo. É uma forma de dinamizar renda, emprego e de colocar o Estado como investidor ou como impulsionador desses investimentos, mas sempre também por meio de programas de parceria pública-privada, ou seja, não só o Estado, mas atrair o privado para isso também. E isso reproduz uma mentalidade do PT, não é segredo para ninguém, todos sabem, em que o Estado deve participar ativamente desses investimentos. É diferente da mentalidade liberal que vigorava no governo passado, que queria colocar o setor privado no centro de tudo. Não, esse governo acredita firmemente que o Estado tem que estar aí na vanguarda dos investimentos. Beraldo, será que o Estado precisa mesmo participar da forma como pode participar nesse momento? E tem também a reativação do PAC, né? Pois é, o problema é que o governo já se mostrou incompetente em outras oportunidades de cuidar desse tema que é essencial. Se você olhar casos como, por exemplo, Estados Unidos, que é um país imenso, a infraestrutura, sobretudo a rodoviária, ela foi desenvolvida como forma de levar desenvolvimento, fomentar a atividade econômica. Mas o governo Lula tem uma visão muito medíocre do que é infraestrutura. Basta ver o que aconteceu, por exemplo,
com as rodovias Fernão Dias e Regis Bittencourt, que foram concedidas na época do Lula. Essas duas rodovias, até hoje, elas são extremamente perigosas, estão esburacadas, e aí tem lá um pedágio baixo que não serve para absolutamente nada, porque o motorista está sempre sujeito a um acidente grave, a perder sua vida, a ver seu carro quebrado, e ninguém responde por isso. O Brasil precisa ter um novo desenho de rodovias, precisa ter um projeto ambicioso e não simplesmente ficar pensando, vou pôr dinheiro que vai gerar emprego. Não, o emprego tem que decorrer da atividade econômica que vem com uma infraestrutura decente. Nós não podemos mais, por exemplo, ver 30 quilômetros de fila de caminhão na época da safra no Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil. Isso é um absurdo e nós convivemos com este absurdo da falta de planejamento, de projetos avançados de infraestrutura, como se fosse uma coisa normal. Não é, é uma aberração. É um dos principais motivos que mantém o Brasil distante do mundo, que avança a passos largos, enquanto a gente aqui fica caminhando para trás, quando para frente a passos muito curtos.